Olá pessoal, vamos dando continuidade aí, agora é a aula 11. Espero que vocês estejam entendendo e estejam se adaptando a esse estudo, né? Caderno de atividades, exercício número 14, página 22. Os carbonos de número 4 e 5 apresentam respectivamente os grupos. Pessoal, olhem aqui, ó. Antes de qualquer coisa, a gente precisa determinar quem é a cadeia principal quando nós vamos fazer esse tipo de verificação, esse tipo de exercício. Eu vou começar por esse carbono aqui como carbono 1 e vou dando sequência aqui até pegar o maior número de átomos de carbono possível, tá? Então eu vou para cá, e essa vai ser a minha cadeia principal. Percebam, na minha cadeia principal, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbono. E ele quer saber, né, em quais nos carbonos 4 e 5, quais que são os radicais. Vamos colocar aqui de maneira mais clara, né? Esse é o carbono 4. Vocês estão vendo aqui, eu vou ter um radical com 3 átomos de carbono. E aqui o carbono 5, eu vou ter um radical com 4 átomos de carbono, desculpe, né? E a ligação vai estar na extremidade, aqui. Então, 1, 2, 3, 4, e aqui 1, 2, 3. Esse é a cadeia linear, então é o propil. E esse aqui, né, é uma cadeia com 4 átomos de carbono com ramificação e está no carbono primário da extremidade, então recebe o iso, né? Então isobutil, tá? O que nós marcaremos aqui, então, vai ser a alternativa A. Os radicais no carbono 4, eu tenho esse radical, que é o propil, e no carbono 5, eu tenho o isobutil. Próxima questão, questão número 22, da página 25. Com os dados do quadro a seguir, estabeleça uma relação entre os pontos de ebulição dos alcanos e suas cadeias carbônicas. Pessoal, vocês estão observando aqui, ó, o metano tem 1 átomo de carbono. Ó, met, 1 átomo de carbono, tem 2 átomos de carbono, prop, 3 átomos de carbono, but, 4 átomos de carbono. O que acontece, turma? À medida que aumenta o número de átomos de carbono, aumenta o ponto de ebulição desses compostos. Então, o que nós podemos determinar é que, ao comparar alcanos de cadeia normal, observa-se que o aumento no número de átomos de carbono faz com que ocorra um aumento no ponto de ebulição dos hidrocarbonetos. Pausa aí, copia, vou dando sequência à aula. Lembrando de haletos orgânicos, o que é um haleto orgânico novamente, né, turma? É quando a gente tem lá os elementos da família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo, né, ligados a um hidrocarboneto. Nomenclatura IUPAC, a semisistemática, o usual, a gente tem duas, né, eu não vou perder tempo falando. Essa tabela está lá no início do caderno de atividades. A classificação aqui tem os tipos de haletos, né, e as propriedades físicas. Isso aqui que é muito importante a gente entender. Aumento da cadeia carbônica, aumento da massa molar, aumento do ponto de ebulição. Vamos grifar aqui, ó. Essas informações é que são importantes, tá? Aumento da massa molar do halogênio. Então, veja, turma, você tem lá, aqui, ó, o flúor. O flúor é o primeiro elemento da família lá, ele está lá em cima, na coluna, ele tem massa molar menor. À medida que você vai descendo, vai aumentando. O cloro tem massa maior que o flúor, o bromo tem massa maior que o cloro e o iodo tem massa maior que todos eles. Tá? Então, assim, o aumento do número da massa molar do halogênio aumenta a massa molar e aumenta o ponto de ebulição. Então, a gente está vendo aqui a relação
O aumento da cadeia carbônica, o aumento da massa molar do halogênio vão aumentar o ponto de ebulição. E o maior número de halogênios substituíveis também vai aumentar o ponto de ebulição. Para quem não viu as aulas, né, da semana anterior, peço para que volte lá para que possa rever. Então vamos aqui, turma. Esse exercício é o exercício número 23. Na gasolina combustível comercializada no Brasil, o etanol está presente como aditivo, sendo sua quantidade em volume percentual fixada entre 24% e 26%. O etanol é miscível em todas as proporções com a gasolina e com a água, porém a água não se mistura com a gasolina. Daí ele fala aqui, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos compostas de diversos tipos de moléculas formadas por átomos de hidrogênio e carbono, e em menor parte de oxigênio, nitrogênio e enxofre, combinados de forma variável, conferindo características diferenciadas aos diversos tipos de óleos encontrados na natureza. Sabendo que o ponto de ebulição dos hidrocarbonetos, então vamos para a pergunta, vamos grifar isso aqui. Sabendo que o ponto de ebulição dos hidrocarbonetos N-octano, metilheptano, pode ser influenciada por interações intermoleculares, em cada caso, é possível prever a relação dos pontos de ebulição das três moléculas. Então, vamos analisar aqui, ó, pessoal. Vejam o seguinte, turma. O primeiro composto aqui é o N-octano, tá? Tem cadeia linear de 8 átomos de carbono. O segundo é o metilheptano. É esse composto aqui. Ok? Ele tem 7 átomos de carbono e tem uma ramificação. Pode estar no carbono 2, né? Aqui no caso está no carbono 2 porque é 2-metilheptano, mas esse radical metil pode variar. E o 2,2,4-trimetilpentano, ele tem essa ramificação. Então o que acontece? Ao comparar o hidrocarboneto de cadeia normal com os de cadeia ramificada, o que apresenta a mesma massa molar e que apresentam a mesma massa molar, é possível afirmar que quanto maior a área superficial entre as moléculas, mais intensas são as ligações intermoleculares e, portanto, mais alto será o ponto de ebulição. Então, vocês imaginem várias moléculas do N-octano, aqui elas vão ter uma maior superfície de ligação intermolecular e uma maior interação intermolecular. À medida que vai ramificando, vai diminuindo, ó. Só para vocês terem ideia aqui. Olha o tamanho da área de contato dessa cadeia, que é o 2,2,4-trimetilpentano, e olha o tamanho da área de contato dessa molécula. Tem uma área de contato muito maior, o heptano. Logo, o que vai acontecer? O heptano, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma... O N-octano vai ter maior interações entre essas moléculas do que esse composto mais ramificado. Portanto, o N-octano, por ter cadeia normal, tem ponto de ebulição mais elevado, mais interações, né, as mesmas interações, mas ele vai ter mais. Entre os hidrocarbonetos de cadeia ramificados, o 2,2,4-metilpentano, tem é menor do que o N-heptano. Assim, fica 1 maior que 2 maior que 3. A alternativa aí que nós vamos marcar, 1 maior que 2 maior que 3, é a alternativa A. Tá? Isso aqui que a gente marca. Tudo bem? Questão 26. De Aletos, lá da página 27, só vamos completar. Deixa eu só colocar o ponteiro laser aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente tem um metano. Olha, saiu um hidrogênio e entrou um cloro. Vejam que tem 3 hidrogênios aqui e entrou um cloro. Aqui, ó, com relação a esse, agora vai sair mais um hidrogênio e vai entrar um cloro. À medida que vai aumentando halogênios, né, vai acontecendo o que, pessoal? Vai aumentando a força intermolecular, vai aumentando o ponto de ebulição. Então, assim, a gente pode colocar que a polaridade do metano é polar, é hidrocarboneto. Esse composto aqui, CCl4, também vai ser apolar. Por quê? Porque os átomos de cloro, eles vão se ligar aos átomos de carbono e
essas 4 ligações vão anular aqueles vetores. Não sei se vocês lembram lá do momento dipolo. Tá? Aqui não, pessoal. Aqui, por ser um átomo de cloro, aqui por ter 2 átomos de cloro, aqui por ter 3 átomos de cloro, e ele ter uma angulação de 109 graus, né? Ele vai manter a molécula como se fosse molécula polar. Então, aqui molécula apolar, CH4 e CCl4, e aqui molécula polar. Quais são as forças intermoleculares? Na apolar, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Na apolar, dipolo instantâneo, dipolo induzido. E nas polares, dipolo, dipolo. Tá? Questão 7. O bromometano, ou brometo de metila, é um gás que atua como fumegante, sendo utilizado para o tratamento do solo no controle de formigas e tratamentos fitossanitários em produtos de origem vegetal. Com relação a esse composto, assinala a alternativa. Me parece que esse composto foi anulado aqui no Brasil. Não pode mais comercializar. Eles usavam naquelas mudas de fumo, não sei para quem já viu, eles colocavam uma lona em cima e colocavam as mudas de fumo e jogavam o brometo de metila para matar formiga, enfim. Vamos ver essa molécula, como que é, né? Tá aqui, ó, bromometano ou brometo de metila, essa fórmula é uma molécula polar, né, pessoal? Por que é uma molécula polar? Porque se fosse o hidrogênio, todas essas ligações de hidrogênio se anulariam. Mas o bromo ele é eletronegativo, então a nuvem eletrônica ela vai estar deslocada. A nuvem eletrônica ela vai estar deslocada no sentido do bromo. E o momento dipolo aqui, né, vai ser um momento dipolo diferente de zero. Tá? Então, qual é a alternativa que nós marcaremos aqui nessa questão? É a alternativa B. Tá? É uma molécula polar com ligações dipolo-dipolo. A última questão. Questão 31, tomara que dê tempo. Um problema a menos no Paraná, BHC. Vou pedir para vocês lerem, pessoal, sobre essa notícia, e daí ele vai falar aqui. O BHC, hexaclorociclohexano, é um composto químico criado em 1825, muito usado para matar piolhos e pulgas durante a Segunda Guerra. Sobre esse composto, indique sua fórmula estrutural. Então, hexaclorociclohexano. Tá? Vamos pegar esse nome aqui? Hexaclorociclohexano. Me ajudem, pessoal. Ciclohexano. Vocês vão fazer 6 átomos de carbono em ciclo, tá? Hexacloro, vocês vão fazer uma substituição em cada átomo de carbono, formando essa molécula aqui, tá? Hexaclorociclohexano. Próxima pergunta. Dê a sua nomenclatura oficial. Aqui você pode determinar como qualquer um dos carbonos sendo carbono 1 e todos vão ser substituíveis, né? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hexacloro, né? Benzeno. Nome do composto tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexacloro benzeno. E por final, determine a fórmula molecular do composto. Então aqui nós temos 6 átomos de carbono, né? Nós temos também 6 átomos de cloro, os carbonos estão alternando dupla e simples ligação. Então a fórmula é C6Cl6, sem átomos de hidrogênio, porque os átomos de hidrogênio foram substituídos pelo cloro. Tá aí a fórmula. Beleza, turma? Então, bons estudos, boa prova, façam com calma e até a próxima.